Imagina só, um país com dois sistemas de leis completamente diferentes funcionando ao mesmo tempo. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que acontece aqui no Brasil. A gente vai mergulhar nesse encontro que é super complexo e fascinante entre a justiça do Estado e as tradições jurídicas milenares dos povos indígenas. É que, olha só, por séculos, muito antes do Brasil ser o país que a gente conhece hoje, a justiça já existia por aqui. As comunidades indígenas sempre tiveram, e ainda têm, os seus próprios sistemas, muito eficientes para manter a paz e resolver qualquer tipo de conflito. Então a grande pergunta que fica é essa: como é que esses dois mundos conseguem coexistir? E essa questão, sabe, ela não é só teórica, ela desafia tudo que a gente aprendeu a pensar sobre o que é lei e o que é justiça aqui no Brasil. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. Essa tensão toda entre a lei do Estado e a justiça indígena tem raízes muito, muito profundas na nossa história. E o ponto central é este aqui. A colonização não foi só sobre tomar terras, foi sobre impor uma ideia, a de que as leis e as tradições dos povos indígenas simplesmente não valiam. E essa negação lá no começo criou um conflito que na verdade dura até hoje. E o caminho para algum tipo de reconhecimento foi, nossa, muito longo. Pensa bem, lá em 1916, a lei via os indígenas como incapazes. Décadas depois, em 1973, a política ainda era de forçar uma integração. Foi só em 1988, com a nova Constituição, que o Brasil começou a virar essa página, finalmente reconhecendo o direito deles de serem diferentes. Tá, mas o que faz esses sistemas serem tão diferentes na prática? Não são só as regras, não. É a filosofia por trás do que a própria palavra justiça significa para cada um. É aqui que a gente vê o verdadeiro choque de mundos. De um lado, a justiça do Estado, com leis escritas, focada na punição e com aquela ideia de que só o Estado pode criar leis. Do outro, a justiça indígena, baseada em tradições orais, com o objetivo de restaurar a harmonia da comunidade e com a certeza de que a justiça é um conhecimento local que vem do povo. E a raiz dessa desvalorização toda tem um nome: eurocentrismo. É aquela crença de que a lei de verdade é a que está escrita no papel no modelo europeu. Isso fez com que sistemas jurídicos riquíssimos, baseados na oralidade, fossem vistos como algo menor, como simples costumes. Bom, então, será que existe uma saída para esse impasse todo? Sim, existe. E a solução se chama pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico, de forma bem simples, é a gente abandonar aquela ideia de que o Estado tem um monopólio da lei. É reconhecer que, no mesmo lugar, podem existir diferentes formas de fazer justiça e que todas elas podem ser igualmente válidas. E essa citação aqui, olha, ela é muito forte, porque ela joga na nossa cara uma realidade. A ideia de que só a lei do Estado importa já não se sustenta mais. Na prática, o Brasil já é um mosaico de sistemas de justiça. E olha, isso não é só uma discussão interna do Brasil, não. O país assinou acordos internacionais super importantes que reconhecem exatamente isso: o direito dos povos indígenas de manterem suas próprias instituições e seus próprios jeitos de fazer justiça. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso está começando a funcionar de verdade nos tribunais? Pois é, um passo gigantesco foi dado em 2022 com a Resolução 454 do CNJ. Pela primeira vez, o sistema de justiça brasileiro passou a ter um guia oficial sobre como construir pontes e dialogar com a justiça indígena. E o que essa resolução faz na prática? Basicamente, ela dá um norte para os juízes, orientando eles a fazer 4 coisas que são essenciais. Primeiro, respeitar como os próprios indígenas se identificam. Segundo, criar um diálogo de verdade. Terceiro, chamar antropólogos para ajudar a entender o contexto cultural de cada caso e, talvez o mais importante, reconhecer a autoridade das lideranças e as formas como eles já resolvem seus conflitos. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que uma sociedade inteira ganha quando a gente reconhece que existem várias formas de justiça? Porque, na verdade, isso vai muito além dos tribunais. Reconhecer a justiça indígena é um jeito poderoso de combater o racismo estrutural. Quando a gente faz isso, a identidade cultural desses povos se fortalece e isso nos ajuda a construir um Brasil que não só tolera, mas que celebra a sua diversidade. É que no final, a grande sacada é entender o seguinte: justiça não é uma fórmula universal que serve para todo mundo.
Assim como a cultura, ela nasce da terra, da comunidade, da história de um povo, é um conhecimento que pertence a um lugar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Uma pergunta que realmente mexe com a gente. E se o grande objetivo da justiça não fosse punir uma pessoa, mas sim curar uma comunidade inteira? Talvez essa seja a maior lição que a gente pode aprender quando a gente olha para esses dois mundos.